Bom dia, você que nos acompanha aqui pelo Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado Rui Falcão. Estamos iniciando mais um programa Ponto a Ponto, conversando com o deputado Rui Falcão. Para fazer uma avaliação dos fatos mais importantes dessa semana, e nós vamos começar cumprimentando o deputado e temos alguns assuntos importantes, como o CPI da fake news, que o deputado é integrante, temos aí o STF, que retoma hoje o julgamento da prisão em segunda instância, mas vamos começar primeiro cumprimentando o deputado. É um prazer recebê-lo de novo aqui. Olha, bom dia, internautas, pessoas que interagem aqui conosco. Hoje está diferente aqui, vocês estão vendo que hoje é a Vânia que vai comandar o programa. Bom estar aqui com você, viu, Vânia? Muito obrigada, deputada. A gente tem uma equipe, faz aqui um rodízio, né, para levar as informações do Congresso e aqui do Palácio, do Planalto Central, do que está acontecendo na nossa política. Deputado, essa semana foi bem importante lá na CPI da fake news. Foram aprovados alguns requerimentos. Isso. Aconteceu a primeira audiência pública. Eu gostaria que o senhor informasse para quem nos acompanha como é que está o trabalho na CPI. Então, teve uma preocupação nas minhas redes, o pessoal que interage conosco, e essa CPI não vai andar porque durante 2 semanas, em função da canonização da irmã Dulce, o presidente da CPI viajou, depois a relatora, a deputada Lides, também precisou fazer uma viagem a trabalho para a Europa, e essa semana nós retomamos com 2 sessões. A primeira sessão com professores, com técnicos, e a segunda para votação de requerimentos. Por que essa primeira sessão foi feita com professores, com advogados, até com um general? Porque, antes de tudo, nós queríamos caracterizar muito bem o que é esse fenômeno das fake news, que não tem aqui só no Brasil, virou uma coisa mundial, é um fenômeno global hoje. E não é só notícia falsa, ela precisa ter um grau de malignidade, precisa causar mal para as pessoas. Então, a primeira audiência foi isso, muita coisa interessante. Eu, por exemplo, perguntei para o general como que era possível ter 3 pessoas dentro do palácio difundindo mentiras e quem é responsável por isso? Dizem até que derrubaram um ministro lá, o general Santos Cruz, mas o general, muito solícito, disse que a área dele é cuidar de crimes cibernéticos em escala mundial, ou seja, defender o Brasil diante de outras potências e tal, e não sabia quem cuidava disso. Mas o senhor não ficou muito convencido não, né? Porque, não, inclusive, aprovou um requerimento convocando ou convidando essas 3 pessoas então, que estão... Isso foi ontem, foi outra sessão, né? Ele realmente acho que não cuida disso, mas também não negou que existisse isso lá. Então, ontem foi o que a gente chama de sessão administrativa, em que a gente votou vários requerimentos de convocação, algumas convocações nós transformamos em convites, que era com jornalistas, os blogueiros aí do Diário do Centro do Mundo, da revista Fórum, e, infelizmente, tinha uma lista de convocações cujas pessoas não têm nada a ver com fake news, não tem nada a ver com a eleição de 2018 também. Então, queriam convocar a presidenta Dilma, queriam convocar o Palocci, convocar o Franklin Martins, a Helena Chagas, o Edinho Silva, que foram responsáveis pela comunicação no governo da Dilma. E as fake news vieram agora depois. Então, nós quisemos não aprovar essas convocações, mas uma delas acabou sendo aprovada, que é a convocação da presidenta do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Acho que não vai ter problema se algum dia ela chegasse a participar de alguma audiência. Ela não tem nada a dever, nada a temer, porque não participou de nenhuma campanha com fake news, né? Agora, daqui para frente, nós vamos ter novamente, semana que vem, novas audiências.
Quero ver agora se o presidente e a relatora, quem é que eles vão pautar para a próxima semana. Tem muita gente sugerindo que se chame aqui, a convite, o deputado Alexandre Frota, que diz ter documentos, inclusive, para comprovar a existência de fake news dentro do PSL. E a deputada Joyce Hasselmann também, que disse que os filhos do presidente têm cerca de 1.500 perfis falsos para propagarem notícias falsas. Precisa ver se ela confirma isso. No momento oportuno, talvez ela seja também convidada a confirmar essas informações. Ontem até um deputado queria extra pauta, não foi votado, transformar esse convite em convocação, mas isso não chegou a ser votado. Mas o convite foi aprovado. A qualquer momento, no momento oportuno, a CPI pode convidá-la. Pode convidá-la para ela falar sobre esses supostos fatos que ela atribui, inclusive aos filhos do presidente, né? Foi convocado também o Felipe Martins, que é assessor de Relações Internacionais da Presidência da República, e segundo uma reportagem da revista Cruzoé, ele seria um dos que articulam essa indústria de fake news dentro do Palácio do Planalto. Quer dizer, deputado, a CPI está focada, está começando os trabalhos, precisa muito desvendar o que foi a eleição de 2018, o quanto o fake news atrapalhou e direcionou as escolhas com mentiras, que a gente, tanto é que a gente está vendo aí que muitos fatos que foram divulgados e que ajudaram a eleger o presidente, hoje a gente está vendo que, pelo menos até agora, o programa de governo dele não condiz com o que foi prometido e vendido em rede social. Mas veja... para evitar que em 2020 aconteça. A CPI também, ela se preocupa com os efeitos das fake news na democracia também, mexer com a reputação das pessoas, criar problemas como houve, por exemplo, com a vacina, que as pessoas estão dizendo que tomar vacina dá câncer. Então, tem um foco também de valorizar a democracia, de defender a democracia e estabelecer regras que possam conter esse tipo de notícia falsa. Um jornalista que esteve aqui manifestou muita preocupação em que esses regulamentos pudessem atingir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E eu disse a ele que a nossa preocupação, ao contrário, é expandir a liberdade de expressão, de informação e de imprensa, porque ela hoje está contida. Você tem monopólios e oligopólios no país que controlam a informação, que impõem muitas vezes censura aos jornalistas, a autocensura. E mais que tudo hoje, não se trata mais apenas do rádio, da televisão, que são concessões de serviço público, ou da mídia impressa. Hoje você tem essas plataformas mundiais, como o Facebook, como o Twitter, que também são verdadeiros monopólios da informação e que algum tipo de regulamentação precisa haver. A Constituição brasileira, ela assegura a liberdade de informação, liberdade de imprensa, mas diz logo em seguida, ficam proibidos os monopólios e oligopólios na comunicação social. Isso nunca foi regulamentado no país. Deputado, muita gente aqui participando, temos gente aqui acompanhando do Rio de Janeiro, de São Paulo, gente pedindo liberdade para Lula, gente falando que está envergonhado, que o mundo político está muito conturbado, muito desvirtuado. Temos aqui também gente pedindo para o senhor falar um pouco dessa desordem total aqui na política, e você continue compartilhando, colocando de onde você está falando. Se quiser mandar pergunta para o deputado está aqui para responder. E aí a gente aproveita e fala que a Maria Nazaré
ela não disse de onde ela é, mas ela está falando exatamente disso, que o Brasil está indo do poço, fundo do poço, que ela está muito envergonhada com os políticos de um modo geral, com a STF, com a atuação de parlamentares aqui nessa casa. E aí, aproveitando a deixa da Maria Nazaré, a gente podia falar um pouco sobre o que está acontecendo essa semana no STF. Ontem começou, de fato, o julgamento da prisão em segunda instância. Alguns deputados alguns ministros da Corte já votaram e a partir das 14 horas retoma o julgamento. A gente gostaria que o senhor falasse para quem nos acompanha. Semana passada eu estive com o presidente Lula. Aliás, eu não fiz o ponto a ponto aqui porque precisava sair cedo, não tem muitos voos para Curitiba. E uma coisa que eu notei é que o presidente Lula não estava ansioso com relação ao julgamento. Por quê? Ele está sempre, permanentemente convencido da sua inocência, de que foi vítima de um julgamento parcial, de um juiz venal, que é o juiz, hoje ministro Sérgio Moro, de procuradores parciais, como o chefe da Força Tarefa, o Deltan Dallagnol, que estava, inclusive, querendo ganhar dinheiro através do exercício da sua função no Ministério Público. E, se tiver que ficar aqui mais tempo, tem problema, porque eu não vou aceitar nenhum tipo de concessão, eu quero sair daqui inocente. Então, ele não tinha nenhuma ansiedade com relação ao julgamento que começou semana passada com as intervenções dos advogados que estão acompanhando essas 3 ações diretas de constitucionalidade em relação ao que é efetivamente condenação em última instância. Então, ontem, 4 ministros já votaram, o relator votou favoravelmente que última instância é o Supremo Tribunal Federal, então uma pessoa que é condenada em segunda instância não tem que necessariamente ser presa, como foi o caso do presidente Lula, e hoje se retoma com o voto da ministra Rosa Weber, que dependendo, se ela votar com a sua convicção, já externada outras vezes, é possível que tenha um resultado de 6-5. Isso permitiria, inclusive, se ocorrer, que o presidente Lula possa ser libertado, como já não deveria nem ter sido preso. Tem um outro fato ainda envolvendo o presidente Lula, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, por 7-4, que em qualquer processo criminal o réu tem que falar por último, ou seja, a defesa fala por último. E anulou o julgamento do ex-presidente do Banco do Brasil, ex-presidente da Petrobras, Aldemar Bendini, e de um executivo da OAS, Odebrecht, se não me engano, porque o delator falou simultaneamente ou depois até do réu. E o delator, quando ele passa a colaborar com o Ministério Público, ele deixa de ser réu apenas e ele passa a ser um auxiliar do Ministério Público, portanto, acusador. Com base nisso, a defesa do presidente Lula está pedindo anulação do processo em que ele já foi condenado em segunda instância, quer dizer, que está recorrendo em segunda instância, do caso do sítio de Atibaia. Um sítio que atribui a propriedade a ele, não é dele, tem escritura de outra pessoa, está sendo vendido o sítio, aliás. Então, mas a defesa não está querendo o que o Ministério Público agora, da 4ª região, está propondo, que é que se anule, voltando apenas à fase das alegações finais. A defesa insiste em que o julgamento tem que recomeçar. E mais, eles passaram à frente passaram o Lula à frente de mais de 1.800 processos que aguardam manifestação da segunda instância lá no Rio Grande do Sul. Então, eles querem acelerar o julgamento do Lula, quando deveriam seguir a ordem de quem já recorreu e não passar o Lula na frente. Então, tem essa demanda da defesa e tem um outro fato ainda que está por ocorrer, que é o pedido da defesa também
alegando a suspeição do então juiz Sérgio Moro, a partir das próprias declarações que foram captadas pelo Intercept Brasil. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, está pedindo perícia das gravações, porque eles dizem o seguinte: como é que pode considerar o Moro suspeito se a gente nem sabe se essas declarações foram adulteradas, montadas, editadas? Então, tendo pronta a perícia, talvez o Supremo possa decidir que o juiz Moro é suspeito mesmo no julgamento do Lula e, por essa via também, inocentar o Lula e libertá-lo. Então, são 3 circunstâncias que podem favorecer o presidente. Agora, ele tem dito uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu acredito muito também, que uma liberdade definitiva mesmo e com todas as garantias teria que ter povo na rua, que é algo que está acontecendo na América do Sul, a rebelião, a insurreição no Chile, contra a perda de direitos crescente que ocorre lá, a questão do Equador também, que o presidente foi eleito com um programa e traiu esse programa. Então, de alguma maneira, diante da situação que vive o país, com desemprego, com aumento da desigualdade, de alguma maneira a população precisa se rebelar, se mobilizar. Nós estamos trabalhando para esclarecer a população, para apresentar alternativas. Isso é que o Lula acredita muito. E no caso do Lula ser libertado, isso funciona como uma dose de esperança muito forte para a população querer recuperar seus direitos, né? Pois é, a Maria Nazaré é de Pernambuco, foi a que fez a provocação da situação toda, e ela tinha pedido aqui, fala sobre a soltura do ex-presidente, isso vai acontecer. De certo modo, o deputado já se antecipou, já explicou como é que está a situação, e o deputado Rui Falcão está deputado, mas ele é jornalista e é também formado em Direito, então ele conhece bem aí essa área jurídica. Eu queria, inclusive, que eu sei que é uma dúvida de várias pessoas, queria que o deputado falasse também um pouco mais, porque o Supremo está julgando a prisão em segunda instância, tem muita gente que não sabe direito como é que é isso, e na Constituição não permite a prisão em segunda instância. Tanto é assim que na CCJ, né, deputado, eles estão tentando aprovar aqui na Câmara uma PEC, que é uma emenda à Constituição de 88, para escrever lá na Constituição que o réu deve começar a cumprir a prisão em segunda instância. Então, gostaria que o senhor explicasse também um pouquinho mais sobre isso. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 57, preceitua o seguinte: ninguém pode ser considerado culpado até sentença penal condenatória em última instância. Então, última instância é o Supremo Tribunal Federal. Em 2016, em função de uma pressão da opinião pública, que não deveria interferir no Supremo, ele diz o seguinte: os processos são muito lentos, então quem é rico nunca vai ser preso, porque quando é condenado em segunda instância fica apresentando recurso atrás de recurso, até chegar no Supremo. Então, mudaram o entendimento, dizendo o seguinte: alguém que seja condenado em segunda instância pode ser preso. E há casos que pode mesmo, de assassinos violentos, de estupradores, que podem ameaçar a ordem pública. Nesse caso pode haver a prisão, uma prisão em flagrante. Mas lá em Porto Alegre, para prender o Lula, eles disseram o seguinte: não é que pode, passaram a dar o entendimento que deve, ou seja, condenado em segunda instância vai direto para a prisão. E agora o argumento também é o seguinte: olha, se a gente acatar essa questão da prisão em segunda instância, que não vai ter milhares de presos que vão ser liberados, estupradores, assassinos, assaltantes, para pressionar o Supremo Tribunal Federal. A Defensoria Pública da União, e depois o ministro Barroso até corrigiu também, diz que no máximo,
teria 4.000 e poucos prisioneiros que poderiam ser beneficiados se o Supremo passar a seguir a Constituição. E não é que sai todo mundo de uma vez, tem que analisar caso a caso, e na maior parte são jovens, negros, pobres e que cometeram delitos de baixa intensidade, ou seja, um furto no supermercado, um roubo de carro, um furto de carro sem arma, um porte de drogas não traficante. Então, é isso que está ocorrendo. Seria importante que o Supremo Tribunal Federal voltasse a obedecer a Constituição. Tem uma teoria agora, que é o que o ministro Barroso tem sido o principal porta-voz, que cabe ao juiz interpretar a Constituição. Tem gente até que quer reescrever a Constituição. E o papel de mudar a Constituição não é dos juízes, é do Parlamento brasileiro, que é o que tenta fazer agora essa PEC para mudar a Constituição. Ora, se eles querem mudar, é sinal de que o que vale é o que está escrito lá. Então, mas houve um esfriamento da votação dessa PEC, seguramente por estarem aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Certo. Deputada, a gente já está quase chegando no fim, passa muito rápido, tem várias pessoas aqui comentando e fazendo perguntas. O Jackson aqui está dando bom dia para o senhor e falando da história da ANEEL, que está querendo taxar a energia solar fotovoltaica. Isso, que é a energia solar que o Brasil tem de sobra. Isso. E agora estão querendo taxar. A maioria está criticando aqui também. Só falar para ele o seguinte: além de querer taxar a energia fotovoltaica, se privatizar a Eletrobras, o primeiro efeito, além da perda de soberania, vai, mais uma vez, aumentar a conta de luz. A população está ligada e está pedindo aqui opinião, e muita gente pedindo. A Alessandra, por isso que nós somos contra essas privatizações. Zaccarotto aqui está falando abaixo desse modelo neoliberal que trouxe o caos econômico para a América Latina, que o senhor comentou há pouco. E, assim, falando da Constituição, que o STF nem deveria estar julgando isso. Se está na Constituição, tem que ser respeitado aqui, né? Então, são muitas participações. A gente gostaria de poder citar o nome de todo mundo, responder, mas a gente tem um tempo aqui curto, então a gente gostaria de já despedir, pedindo para você continuar acompanhando as redes sociais do deputado Rui Falcão, acompanhar as redes sociais do PT na Câmara. Tem muita informação, tem muito argumento sobre esse caos que o país, infelizmente, está enfrentando com esse governo que foi eleito com fake news. E também lembrar que dia 28, agora domingo, é aniversário do Lula. 27, não é? Dia 27, tem programação, é no domingo. Tem programação no Brasil inteiro. Acompanhe as redes sociais dos nossos deputados. O PT na Câmara vai transmitir e está com a palavra. Eu fico muito feliz que tanta gente fique interagindo conosco. Tem a oportunidade amanhã também, às 18 horas, que a gente faz uma live para vocês também. Eu respondo. O que eu não consigo responder ao vivo vai para o Facebook durante a semana. E faltou a gente dizer uma coisa aqui, antes de celebrar o aniversário do Lula, que cadê o Queiroz? Porque o Queiroz reapareceu agora, um áudio dele oferecendo emprego para todo mundo, nos gabinetes aí, dizendo que tem mais de 5.000 empregos, que não precisa vincular a família Bolsonaro. Olha, pede aí, tem um salário ali de 20 mil, um salário muito bom e tal. Então o Queiroz continua em atuação, continua vivo, todo mundo sabe onde ele está, e até hoje ele sequer foi ouvido pelo Ministério Público. Então, pessoal, vocês que são tão rigorosos no combate à corrupção, chamem o Queiroz para prestar esclarecimentos. E agora, como você lembrou bem, domingo vão até cortar um bolo para o Lula, lá na frente da Polícia Federal, em Curitiba, com 74 velhinhas. Ele até brincou lá no dia que eu fui, falou: podiam deixar pelo menos eu descer lá para apagar as velhinhas e dou a primeira fatia do bolo para vocês aí, né? Estava bem humorado.
Então são 74 anos que a gente gostaria que ele pudesse comemorar fora. Porque se o Supremo hoje decidir que ninguém pode ser preso, se obedecer à Constituição, quem sabe de hoje até domingo desse tempo para libertar o Lula e ele comemorar o aniversário conosco, fora da prisão injusta de que ele está sendo vítima. Então, bom dia para vocês e Lula livre. Obrigada, deputado. Lula livre e continue nos acompanhando até o próximo programa.